Vocês já tiveram ao lado uma pessoa que reclama de tudo? É desconfortável, né? Dá até medo na hora de comentar algo simples, porque você já sabe que vai vir uma sequência de comentários negativos. Mas e quando você se transformou no que você mais temia, na pessoa reclamona? Eu me considero uma pessoa super positiva, de verdade, e até as pessoas próximas a mim pontuam isso como qualidade. Então eu nunca achei que eu pudesse ser uma pessoa reclamona. Até que eu estive num relacionamento e um dia, lembro como se fosse hoje, essa pessoa olhou pra mim numa boa e falou assim: "Você já reparou que você tem o costume de reclamar quase que todo dia das mesmas coisas? E às vezes até com expressões fortes do tipo, ai que inferno!" E gente, até aquele momento eu nunca tinha me dado conta que eu reclamava. E nem dessa forma. E era verdade. Muitas das coisas que eu dizia, eu não classificava como reclamação. Eu classificava como um comentário. Ah, eu tô só comentando. Só que esses comentários eram muito frequentes do tipo, nossa, mas já vai chover de novo. Mas tá frio de novo. Mas tem que preencher esse formulário no site de novo. E é muito fácil desenvolver o hábito da reclamação. Isso, inclusive, é químico, porque o viés da negatividade existe até para nos proteger de uma decisão errada. Mas o problema está quando a reclamação se torna algo crônico, ou quando se torna leve, como era o meu caso, porém repetitivo. E claramente tem situações que a gente precisa reclamar. A gente precisa exercer esse direito até para ver se a gente consegue melhorias no governo, nos serviços que a gente contrata, na vida como um todo. Sem gritar ou sem reclamar, muitas vezes a gente não ganha aquilo que a gente precisa. E reclamar em voz alta pode até fazer com que a gente se escute e reconheça que a gente precisa de ajuda, muitas vezes até ajuda profissional, no caso da gente estar sofrendo, sendo ameaçado ou passando por uma doença emocional forte que precisa de tratamento para a gente sair daquela condição, daquele trauma que nos colocaram. Mas eu me refiro a tudo aquilo que a gente já sabe que é assim, como o clima, por exemplo, ou aquilo que já sabemos o que precisa ser feito para que melhore, mas de alguma forma a gente prefere desenvolver o hábito de reclamar. Porque fazer isso parece que, ao menos por um momento, leva da gente a frustração e tira da gente a responsabilidade de tomar uma atitude. Na época que eu me percebi reclamona, ainda que minimamente, eu decidi fazer o esforço de não externalizar uma reclamação. Foi difícil, mas eu parti com o seguinte exercício. Cada vez que eu sentia vontade de reclamar, eu segurava. E como eu sempre tenho o celular por perto, eu acabava anotando qual era a reclamação que eu queria dizer num bloco de notas. Se essa reclamação se repetia no dia seguinte, eu marcava do lado um mais um, sabe? Para ir, igual quando a gente faz aqueles quadradinhos que vão preenchendo quantos pontos a gente está fazendo, era bem isso. E no final de uma semana eu percebia quais eram as reclamações mais frequentes que eu fazia. E isso me permitiu não só dar de cara com a quantidade de reclamações, mas também analisar quais delas dependiam diretamente de mim para que eu tomasse alguma atitude e quais eu não podia controlar, então não valia a pena ficar gastando energia com a reclamação. Fez eu pensar bem mais antes de reclamar e ver como eu poderia consertar a situação, sabe? Outra coisa que me ajudou demais foi parar de maquiar a reclamação com o rótulo de desabafo. Porque no fundo, se a gente parar para pensar, a gente banalizou essa palavra. Porque muitas vezes não são desabafos, é só a permissão mental que a gente precisa para falar de alguém que não está ou de algo que a gente sabe que depende de nós uma mudança, mas a gente não toma uma decisão. E isso também se transforma num hábito se a gente não cuida. Por exemplo, se a solução para sua dor nas costas é fazer exercício e você não faz, e como consequência você reclama todos os dias que aquela dor voltou, você vai ficar muito irritado se ouvir de volta: "Ei, mas espera aí, você já fez exercício?" E é claro que a gente não tem que reprimir o que a gente sente, não tem nenhum problema em desabafar, é saudável inclusive. E muito menos se reprimir por medo de incomodar o outro. Mas a questão aqui é a seguinte: você está reclamando porque realmente faz sentido ou porque está inconscientemente evitando trazer uma mudança para a sua vida, porque essa mudança exige um processo que você não quer enfrentar? E outra postura que eu venho tentando cada vez mais adotar há uns 5 anos mais ou menos é evitar que uma reclamação ganhe uma maior proporção quando eu estou presente. E se você me segue nas redes sociais, já deve ter reparado isso em maior ou menor grau, principalmente se você é meu cliente da empresa.
Eu lido com estrangeiros todos os dias, faz parte do meu trabalho e é um trabalho que eu amo. E todos os dias eles fazem reclamações que são bem naturais, bem aceitáveis. Reclamações que eu até já fiz um dia. Eles reclamam do frio quando não estão adaptados, das diferenças culturais, das burocracias que envolvem ser estrangeiro, reclamam por estar distantes da família, etc. E, de novo, são reclamações completamente compreensíveis. Porém, para que uma reclamação vire um muro de lamentações, a única coisa que ela precisa é de uma segunda pessoa que valide tudo isso, que coloque mais lenha na fogueira. Então, o que eu faço desde então, o que eu procuro fazer desde então é escutar essa pessoa e em seguida dizer algo mais ou menos assim: como você acha que eu posso te ajudar? Você já tentou fazer tal coisa? Você quer saber o que eu fiz para melhorar esse aspecto? E eu percebi que ao tomar essa atitude, eu não só acolho essa pessoa numa reclamação legítima, mas ao mesmo tempo eu quebro aquele ar, sabe, de negatividade que deixa o ambiente pesado, um muro de reclamações, lamentações, e vou para a parte prática, que é a solução, porque a solução é muito melhor que a reclamação. Principalmente quando a gente reclama de coisas que a gente já sabia que era daquele jeito. E eu confesso para vocês que não é fácil tomar essa postura que eu tomei. Se você já tentou, você sabe do que eu tô falando. Tem gente que te julga, que diz que você é o chato, a pessoa good vibes. Mas na verdade não é nada disso. É justamente por saber o peso da reclamação e o quanto ela não leva a lugar nenhum muitas vezes, principalmente se você não está reclamando com a pessoa que é a origem do problema e que essa sim poderia fazer algo para mudar a sua situação, não adianta de nada. A palavra reclamação, ela significa reivindicação de um direito, uma queixa, um protesto. Mas ela também pode ter um segundo sentido, já que ela começa, com a sílaba re e em seguida clamar, que pode significar voltar a clamar por aquela ação. E eu acho que é exatamente isso que acontece quando a gente reclama demais. A gente, sem perceber, fica clamando de novo por aquela situação de mal-estar, por aquela situação, por aquela ação que precisa acontecer de novo. Então eu quero te convidar a fazer o exercício de anotar as suas reclamações. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai tomar atitudes práticas que vão mudar a sua vida para melhor.